Olá a todos, sejam bem-vindos ao Leanway Inside. O Leanway Inside foi criado para oferecer a você uma oportunidade única de aprendizado diretamente com especialistas, apresentando insights valiosos e práticos que podem ser aplicados em indústria de todos os setores. E o nosso objetivo aqui no Leanway Inside é proporcionar uma plataforma onde as experiências e conhecimentos dos consultores convidados sejam transmitidos de forma clara e direta. O nosso bate-papo, ele é feito, inicialmente falando sobre os consultores, falando sobre a trajetória dos consultores. Vamos explorar juntos os desafios que os consultores enfrentaram e quais foram as soluções adotadas ao longo desse processo, dessa jornada da implementação do Lean System. E hoje o nosso convidado especial é o Paulo Donato. E o Paulo Donato, ele é consultor e instrutor da Leanway Consulting. Ele é pós-graduado em gestão estratégica de pessoas e especializado em engenharia de processo em conformação mecânica. Ele é graduado em engenharia metalúrgica pelo Centro Universitário da FEI. Além disso, ele possui um diploma de Leadership and Management e um diploma de gerenciamento de projetos pela Envirotech Education na Austrália. E também é certificado como Green Belt pela Unicamp. Com uma carreira de 20 anos construída em indústria metalúrgica, siderúrgica, autopeças e área comercial, o nosso convidado de hoje tem uma vasta experiência em engenharia de processos, gestão de equipe, melhoria contínua e Lean System. Paulo Donato, que prazer ter você aqui no Leanway Inside. Obrigado, Santos. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí nessa meia hora aí de bate-papo um pouco aí do que eu vivenciei, do que eu pude trabalhar em Lean System. Legal. E aí, como você falou aí do Lean System, me fala um pouquinho da sua história. Quando você ouviu ou começou a entender que o que você estava conhecendo, aprendendo, era algo relacionado ao que a gente conhece hoje como Lean System? Legal. Bom, meu primeiro contato com algumas ferramentas do Lean foi em torno de 2007, quando na época eu estava atuando aí numa multinacional de autopeças, e aí eu comecei a ter um primeiro contato com TPM, com a parte de Kaizens, então coordenando Kaizens, participando de Kaizens aí, focado em otimização de processo, na qualidade do produto, TRF, mas eu só conhecia das ferramentas, né? E em 2014, quando eu estava atuando numa multinacional do segmento de siderurgia, uma grande empresa aí, segmento de siderurgia, eu fui convidado para coordenar um projeto de implantação de Lean System, inclusive em conjunto com a Leanway, que é a consultoria que hoje eu sou grato em fazer parte aí da equipe. E nesse momento, realmente, em 2014, foi quando eu comecei a conviver com a cultura Lean System, né? Com a cultura mais assim, entender que não são só ferramentas, é uma cultura, desenvolvimento de pessoas. Então, lá nesse projeto aí, a gente era responsável em implantar o Lean System em uma unidade, né? Da unidade de negócio que eu atuava, era responsável em implantar imunidade e construir um book de réplicas e capacitar essa equipe de réplica, né, para as demais unidades dessa unidade de negócio aí que a gente atuava nessa empresa siderúrgica. Então foi um desafio bem grande, foi meu e desde então, né, desde 2014 eu até comento, brinco que eu fui picado pelo mosquitinho aí da melhoria contínua e do Lean Manufacturing aí, Lean System. Então desde então é o que eu vivo, é o que eu gosto de trabalhar. Que legal, que bela história aí, bela história de conhecimento. E você estava comentando aí, né, de toda essa replicação que você estava tava determinado a fazer, né, era o seu desafio, né, de replicar isso aí nas outras unidades. E normalmente quando a gente entra em algum projeto, a gente inicia também fazendo um mapeamento. E aí eu queria enveredar por esse tema aí, mapeamento de Legal. processos. O que, no seu conhecimento, na sua experiência, explica para a gente o que é um mapeamento de processo e qual é a importância dele na implementação do Lean System? Tá legal. Boa pergunta. Acho que como você disse, é a base de tudo. Acho que é o início de qualquer projeto de melhoria, inclusive também é o que ajuda muito a gente na estabilidade, né, do nosso processo. Então, o mapeamento de processo ele nada mais é do que uma representação gráfica de uma operação, onde são retratados três principais pontos, que é o processo que está sendo mapeado, o fluxo do ente que flui por esse processo e os recursos utilizados
para eu formar esse produto, tá? Então, assim, dentro desse conceito, acho que é importante a gente frisar nesses três pontos e fazer uma breve explicação de processo, fluxo e recurso, né? Então, o processo nada mais é do que o que transforma o meu ente, né? O meu produto. Então, todas as etapas dessa minha operação que vão estar transformando são os processos de operação. Dentro dele, eu tenho o fluxo do ente que flui. O que é esse fluxo? É exatamente a trajetória, é o deslocamento desse ente que flui entre os processos e as interfaces desse processo. Tá? E o terceiro fator que ele é mapeado, né, dentro do mapeamento de processo são os recursos que eu utilizo. Então, todo o mapeamento ele é importante, ele está baseado em fatos e dados. Tá? Não em suposições, e sim eu tenho que ir buscar fatos, buscar dados dentro de um sistema, buscar fatos no Gemba. Acho que isso é o mais importante. A gente está no Gemba, está atuando dentro do Gemba, conhecendo as dores, e aí dentro disso eu vou ter o conhecimento dos recursos, que nada mais é do que tudo que eu utilizo para eu transformar esse produto. Então, pode ser tempo, é um exemplo de recurso, maquinários, equipamentos, pessoas, é, maquinários de movimentação de cargas, tudo isso, tudo que eu utilizo dentro de um processo, são os recursos. Então, são os três pontos principais que são mapeados, né, dentro de um mapeamento de processo, que tem como um objetivo final a gente ter um conhecimento desse processo de ponta a ponta, aprofundar o nosso conhecimento e ter uma visão do nosso tempo de ciclo, do nosso lead time desse processo para buscar as melhorias que a gente vai buscar futuramente, né? Então, assim, outro fator muito importante do mapeamento de processo é o índice de valor agregado. Então, quanto realmente dentro desse processo que eu estou agregando valor ao produto e ao cliente final. E dentro disso, tendo toda essa visão do mapeamento, dos recursos utilizados e do índice de valor agregado, o meu objetivo final muitas vezes a grande maioria das vezes, é otimizar o meu processo, reduzindo esse lead time de processo, facilitando as informações dentro desse processo, né? E reduzir os desperdícios e agregar mais valor ao produto. Pô, perfeitamente, é isso aí. Um dos objetivos que você tinha comentado é ou reduzir, né, o lead time, ou lead time de manufatura, lead time Manufatura. total. E aí você comentou sobre, teve um termo, né, que eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco, porque às vezes cria dúvida. Você tinha comentado, a gente tem que mapear e obviamente, tem que mapear o ente principal que flui, né, o ente preponderante principal, o ente que flui. O que significa isso, né? O que é o ente principal e o ente secundário? Porque a gente tem que entender bem, né, o significado do ente principal, o ente secundário. Poderia nos explicar aí o significado e a diferença ente principal e dar um exemplo aí, né? Um ente principal e um ente secundário? Sim, sim. Eu acho que vou dar um exemplo num VSM, que inclusive foi um dos trabalhos que eu desenvolvi, né, na minha experiência. Então, normalmente o VSM ele é feito em entes principais materiais, que são um produto. Então, assim, quando eu falo em VSM, o ente principal, quando eu estou analisando, eu quero reduzir o lead time em uma linha de operação, numa laminação, por exemplo, que é onde passa, o meu ente principal na laminação é o produto laminado. Então, eu vou estar utilizando como ente principal esse produto laminado, que é o que eu quero mapear, principalmente assim para redução desse lead time de manufatura ou lead time total. Só que tem outros entes envolvidos nesse fluxo, como a informação. Então, a informação ela é primordial. De onde vem a informação? Que vem do cliente, passa pelo PCP, que chega na operação. Isso é um ente secundário dentro do meu. É um ente que flui também, é um ente que está fluindo, mas ele é secundário dentro dessa minha análise de mapeamento. O ente principal, onde eu vou buscar os meus objetivos finais, edição de lead time e tal, é a material laminado, mas eu tenho que mapear também esses entes secundários, que são entes que interferem no meu processo. Perfeitamente. Obrigado aí pela explicação, que agora o contexto Imagina. ficou legal, porque aí pode tirar uma dúvida ali, né? Ente principal e ente secundário. E é isso que a gente, né, quando a gente implementa dentro da consultoria, a gente fala muito esse termo, né? E aí, Sim, deixando isso explícito, ente principal é o que o cliente vai receber, o produto, né? Se for material, ou cliente, ou paciente, se for em termos de pessoas, ou sim. informação, se for realmente uma empresa que o fluxo de informação seja o principal, seja o produto principal. Então é muito legal. Obrigado aí pela explicação. E, Imagina. e Donato,
Falando agora, voltando um pouquinho aí sobre o mapeamento, né? Quais são os passos? Se a gente for falar, vamos agora implementar e vamos mapear, na verdade. Porque implementar não, né? Mapear. Vamos mapear quais são os passos envolvidos para que a gente possa realizar mesmo um mapa eficaz. Legal. Acho que o primeiro passo é saber o que eu quero mapear, né? Então, assim, é definir qual o processo que eu vou estar atuando e o tamanho desse processo. Porque quando eu falo em tamanho, o que que é? Muitas vezes, um único mapeamento dentro de uma operação, de um processo, não é suficiente para mapear, por exemplo, toda a gama de produto que eu faço lá, tudo mix. Então, muitas vezes, eu vou ter que agrupar em famílias de produtos em mix. Então, tudo isso é muito importante nesse primeiro passo. É eu entender qual é o que que eu quero mapear, né? Qual que é a operação que eu estou mapeando e o tamanho dessa operação. E aí, junto a isso, como a gente estava explicando anteriormente, qual que é o ente, se é o meu ente, qual que vai ser meu ente principal e os entes envolvidos nesse processo. Acho que esse é o primeiro passo. Depois disso, a gente tem o trabalho da coleta de dados. Então, ir no Gemba, visitar o Gemba, conhecer as dores do processo, entender realmente o sequenciamento do processo, buscar informações em sistema de desperdícios, de produtividade, né? Já que a gente tem que ter o tempo de ciclo dos equipamentos, toda essa parte. Então, esse é o segundo ponto. Tendo isso, já as informações e o processo, aí é partir para o desenho. Então, a gente desenhar primeiro o sequenciamento das operações, a gente ter ela bem sequenciada, desenhada no nosso mapeamento, tá? A segunda etapa, depois de sequenciado isso, é a gente colocar as informações dentro de cada etapa. Então, essas informações que eu coloquei, eu vou estar especificando, né, dentro de cada etapa desse processo, tá? E aí eu tenho já o esqueleto do meu processo. Aí eu vou para o terceiro passo, a gente falou já em processo, né, que era o primeiro ponto que eu tinha trazido, e os recursos também utilizados dentro dessas operações. E aí eu vou trazer o fluxo desse ente principal e o fluxo dos entes secundários que vão estar atuando, né, dentro desse processo. E aí eu desenho o fluxo. Nessa parte é muito importante um conhecimento do processo para a gente entender e poder desenhar o que é fluxo puxado, o que é empurrado, toda essa parte é muito importante. Os estoques intermediários dentro dos processos, tudo isso é colocado dentro desse mapeamento. Aí sim eu tenho um mapeamento desenhado. Lembrando, né, só reforçando o que eu acabei não comentando, que é muito importante também dentro do mapeamento a gente ter nos dois extremos o cliente e o fornecedor, porque a gente vai ter essa informação sendo puxada ou empurrada para um cliente e precisando do fornecedor para fornecer todos os insumos e matérias-primas para a gente fazer nosso processo, tá? Então, aí tendo todo esse esqueleto, todo esse mapa, aí é a parte das análises. Acho que é muito importante, depois disso, a gente analisar isso, ver principalmente os nossos principais gargalos. Com essas informações, a gente vai ter uma visão dos gargalos, vai ter uma visão do balanceamento dos nossos recursos dentro do processo, os desperdícios, o que agrega ou não agrega valor, e aí isso daí tudo eu estou analisando uma situação atual, um estado atual do meu processo. E com essa identificação desses gargalos e desperdícios, a gente tem que buscar, que aí é um segundo mapa que a gente vai fazer, que é de estado futuro. Então, dentro desses desperdícios, traçar um plano de melhoria para que a gente atinja um objetivo final no nosso estado futuro. Então, esses são os passos aí. É bem longo, né, e complexo, fica mais fácil, às vezes, estar desenhando, mostrando numa visão, mas eu tentei trazer aí de modo que ficasse uma ordem sequencial aí de como a gente mapear bem um processo. Ah, legal, mas ficou bem fluido e a sequência é muito bem esclarecida. Acho que as pessoas vão estar anotando aí todos os Anotando. passos. E você tinha comentado sobre uma etapa que é uma etapa super importante, que é identificar os gargalos e identificar os desperdícios. Como visualmente, né, a gente poderia fazer para identificar isso dentro de um mapa? Tem um mapa, como a gente pode identificar os gargalos, identificar as perdas, né, para que as pessoas possam enxergar bem e discutir o que é que a gente pode atacar, quais são os pontos prioritários para atacar essas perdas, para desenhar um mapa do estado futuro ideal. Tá. Como eu comentei, né, qualquer mapa ele deve ser baseado em fatos e dados. E aí a gente coloca esses dados sempre embaixo
de cada uma das etapas do processo. Perfeito. Como a grande maioria das vezes, nosso foco, né, em otimização de processo, ainda mais quando a gente fala em eliminar gargalos, em eliminar desperdício, é um foco em redução de lead time. Então, embaixo no nosso processo, a gente sempre vai ter o desenho aí, a somatória do nosso lead time de manufatura ou lead time da operação. E lá tem os tempos de cada uma das etapas. Então, é onde a gente tem que buscar essas informações para que a gente vai atuar. Então, assim, os maiores tempos de ciclo, os maiores tempos de espera, de estoque, são pontos onde chamam a nossa atenção para a gente estar atuando aí como um gargalo do processo. Outro ponto importante é assim, é um conhecimento, eu acho que é muito importante, sempre que a gente quer trabalhar no mapeamento, pensando em melhoria, em redução de lead time, a gente precisa entender e conhecer o processo e a aplicação do cliente. Porque é conhecendo a aplicação do cliente que a gente vai ver dentro do nosso processo que realmente agrega valor ou não agrega valor. Tá? E aí, dentro disso, o que, que a gente tem? A gente vai ter etapas do processo que agregam valor, que não agregam valor, mas são necessárias para o nosso processo, e os desperdícios. Então, o que, que a gente tem que buscar? O que não agrega, o que é necessário no processo, mas não agrega valor, a gente tem que buscar reduzir ao máximo ou combinar algumas atividades trabalhando nessa parte. E o que é desperdício, a gente tem que buscar a eliminação. Então, assim, o conhecimento do processo, junto com os dados que a gente coletou para trazer nesse mapeamento, são o que vão direcionar a gente para trazer melhoria para a otimização desse processo. Perfeitamente. É por isso também que é importante ter uma equipe multidisciplinar, né? Que daí tem pessoas de diversas áreas e pode trazer visões diferentes do valor para o cliente e para que a gente possa identificar melhor os desperdícios, as perdas, para poder estar fazendo o projeto, né, do estado futuro. Perfeitamente. Sem dúvida. E, E e até dona... completando isso, desculpa, Por Santos, favor. até completando isso, né, uma coisa que eu também não comentei que é muito importante em qualquer mapeamento é envolver o pessoal de chão de fábrica, envolver o pessoal da operação. Porque ele, como eu disse, né, ir para o Gemba, mas envolver eles também no desenho, porque eles vão trazer muitas informações de, pô, isso daqui, se eu combinasse com essa outra operação aqui, já ia me ajudar muito, isso daqui que eu faço não tem tanta necessidade de fazer, sabe? Então eles sentem as dores do negócio e conseguem entender. Então, quando você trouxe uma equipe multidisciplinar, é muito importante, partindo desde o chão de fábrica até o último contato com o cliente lá, uma equipe de relacionamento com o cliente, toda essa parte. Todos esses são importantes estar nesse mapeamento. Perfeitamente. E vamos falar um pouco de algum exemplo, assim, algum case que você poderia nos compartilhar, seja ele em serviço, seja ele da manufatura, algo que você aplicou, né, um mapa, seja ele Makigami, seja ele VSM, um exemplo que você possa trazer aqui para a gente? Legal. Bom, acho que o que vem agora na minha cabeça aqui, que foi bem legal, foi um VSM que a gente aplicou numa linha de inspeção, numa indústria siderúrgica. E esse VSM, qual que era o objetivo principal? Era a redução de lead time. Na verdade, a gente tinha dois grandes objetivos aí, que era a redução de lead time e reduzir o ruído de comunicação. Tá? Mas, assim, até esse ruído de comunicação tinha como objetivo final a gente reduzir o tempo de ciclo, né, de manufatura, lead time de manufatura. Então, aí, dentro disso, a gente mapeou o nosso processo como ente principal, a parte material, né, que seria a barra sendo inspecionada dentro da linha, e a gente tinha esse ente secundário como o fluxo de comunicação. Tá? Foi um VSM onde a gente trabalhou muita parte realmente assim de toda a comunicação desde o cliente. Quando eu falo cliente, não necessariamente vai ser um cliente externo. O meu cliente dessa linha de inspeção era a logística. Assim como o meu cliente meus fornecedores, além dos fornecedores de insumos tal, era uma etapa de laminação, uma etapa dentro da própria usina, né? Então a gente mapeou desde essas partes até o nosso processo, tá? Então fazendo todo esse trabalho que eu comentei anteriormente, né? Coletando dados, estando no Gemba, fazendo cronoanálises, é uma etapa muito importante também para o nosso para o Sem dúvida. nosso mapeamento, porque é onde a gente tira muitas vezes tipo, tempo de ciclo, e até quando a gente tem esse tempo de ciclo no sistema, é importante a gente fazer cronoanálise para fazer essa verificação, tá? Para a gente ter o mapeamento mais fiel possível. Tá? E aí, trazendo um pouco das metas, né, e resultados, a gente conseguiu reduzir bem o ruído de comunicação, então a gente acabou concentrando as comunicações em uma etapa do processo
que difundia, porque a gente tinha muito ruído assim de comunicações em duplicidade, vindo comunicações de fornecedores diferentes. Então, assim, a gente concentrou tudo numa etapa do processo. E quando a gente fala em redução de lead time, a gente tinha uma meta de reduzir em 17%. A gente atingiu essa meta, agora não me lembro de cabeça quanto que a gente chegou, mas o que eu tenho certo é que foi reduzido. E o principal trabalho feito nisso foram kaizens de TRF, de troca rápida de ferramenta, que graças ao mapeamento a gente pôde observar que a nosso maior desperdício eram setups. Então, aí, trazendo essas informações, a gente fez eventos kaizens, né, de TRF, né, envolvendo toda a equipe e tal, e a gente saiu de um TRF de uma troca de ferramenta, um setup de 37 minutos por peça, por OP, para 9 minutos. Então foi uma redução aí de 75%, e aí isso trouxe o nosso ganho que a gente precisava no processo. Tá? Lembrando, acho que também é válido informar que o mapeamento em si, até como você trouxe no início, ele é a base para a melhoria. O mapeamento em si não vai trazer o resultado final, a melhoria final. Ele vai nos dar as informações para que a gente faça os trabalhos, crie planos de ações, faça projetos, eventos Kaizens, implanta outras ferramentas Lean para que a gente consiga o nosso objetivo final. Perfeitamente. Eu acho que essa última frase aí também tem que ficar muito claro, é muito importante. O mapeamento, ele não é o mapa em si, ou o mapeamento, ele não vai trazer resultado. Ele vai te mostrar o caminho para você utilizar uma metodologia, um conceito, uma ferramenta, um construto do Lean System para poder eliminar aquele problema, aquela perda que você está identificando. Como esse que você comentou ali, que era a redução do tempo de setup, né? Utilizando o TRF, troca rápida de ferramentas. E aí, que legal, né? Chegou em Single Minute Exchange of Die, o SMED mesmo, né? Exatamente, Menos o de 10 SMED. minutos. Que bacana. Belo case. E, Donatos, se você for comentar conosco ali e orientar as pessoas para fazer um mapa, quais seriam os desafios ou os passos? Assim, vamos fazer um mapeamento. Quais são os recursos que você sugeriria trazer para dizer assim, com esses recursos, agora vamos iniciar o mapeamento? Tá. Acho que tem dois recursos, tem um recurso, dois, na verdade, recursos principais aí, que são as pessoas, como a gente já comentou anteriormente, sim. Você ter muito bem definido qual é o time que vai participar, ter essa equipe multifuncional, desde da operação de chão de fábrica até alta liderança, áreas de relacionamento com o cliente, para que conheçam realmente de todo esse processo. Eu acho que isso, em primeiro lugar, vai enriquecer o mapeamento. Em segundo lugar, vai enriquecer muito o conhecimento de todas as pessoas, compartilhando essa troca, né? Tendo essa troca aí de informações entre as várias funções, né? Dentro de um processo, de uma operação. Eu acho que isso é primordial para que o mapeamento seja de sucesso. E o segundo ponto que a gente também frisou aqui são dados. Isso ele é primordial e necessário, e também é um dos maiores desafios que praticamente em todos os mapeamentos que eu fiz eu encontrei. Tá? A gente tem que ter dados primeiro tem que ter o dado, que muitas vezes a gente não tem o dado, a gente não encontra esse dado, e o segundo, esse dado tem que ser confiável. Porque tudo o que a gente faz, a gente estava comentando, né, toda a análise feita dentro do mapeamento é em cima dos dados. E onde a gente vai focar a nossa melhoria, onde a gente vai definir nossas metas, tal, é em cima dos dados. Então, acho que são os dois pontos principais quando a gente fala em mapeamento: as pessoas envolvidas e os dados confiáveis. Existirem os dados e principalmente os dados serem confiáveis. E um outro desafio, que aí eu acho que não só no mapeamento, mas em tudo que rege o Lean System, é a questão da resistência, da reatividade, por ser uma transformação cultural. Então, sempre que a gente fala em mudança, em transformação cultural, essa resistência acontece. Então, assim, isso é um dos principais desafios em qualquer ferramenta que a gente vai implantar, e tem que ser muito trabalhado. E um passo principal para você trabalhar essa resistência é justamente o envolvimento de todas as pessoas. Então, as pessoas têm que se sentir donas, têm que sentir que estão fazendo aquilo acontecer em conjunto, que aquilo está vindo para melhorar a vida deles na operação, no trabalho, para atingir resultados excepcionais e diferenciados. Então, o envolvimento dessas pessoas, elas se sentirem parte, sentirem que estão construindo isso junto, eu acho que isso é o modo como isso daí é o que quebra
muitas vezes, em todos os projetos que eu implantei, foi o que fez quebrar essa resistência à transformação cultural. Perfeitamente, excelente, fantástico, Donato. Donato, estamos chegando ao final do Lean Way Inside. Tenho certeza aí que esse bate-papo aqui foi extremamente importante para que todos entendessem um pouco sobre mapeamento e processo. Acho que as pessoas ali têm páginas e páginas aí anotadas aí sobre novos conhecimentos, né? E, Donato, se as pessoas quiserem lhe encontrar, tirar alguma dúvida, lhe encontra no LinkedIn, você está ativo, qual é o seu LinkedIn? Meu LinkedIn, bom, muito bom. Acho que é importante a gente compartilhar, até como você disse, né, as pessoas estarem anotando e eu vou ficar à disposição, se vocês quiserem, tá? Meu LinkedIn é Paulo Donato. Então, vocês lá com Paulo Donato me encontram lá. Talvez tenham alguns outros, mas minha fotinha não dá para confundir. Paulo Donato. E sou ativo, sim, gosto de compartilhar, principalmente coisas da Leanway. A gente sempre está fazendo coisas diferenciadas, treinamentos, divulgando assuntos. Então, estou sempre ativo, compartilhando as coisas da Leanway. Fico à disposição, como você trouxe, Sandes, que as pessoas tenham anotado, e eu fico à disposição para esclarecer um pouco mais, falar um pouco mais sobre o mapeamento e outras ferramentas que eu possa contribuir. Então, estou sempre à disposição aí no LinkedIn. Só entrar em contato comigo vai ser um prazer. Excelente, excelente. Muito obrigado. Bem, vamos encerrando por aqui. Até o próximo Lean Way Inside. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.